Boa noite a todos. A casa hoje está cheia, que bom. Aliás, todos os dias está cheia, né? E a gente não poderia deixar de começar a falar sobre o tema dessa noite, se é aquele gostoso de abraço, aquele aconcho que a gente dá aqui um no outro, aqui, que a gente troca as nossas vibrações e depois fica tudo nivelado. E a gente vê aí, está todo mundo bem hoje aqui? Está todo mundo bem? Todo mundo teve um dia bom, maravilhoso? Todo mundo? Mais um motivo para a gente se abraçar e dividir essa alegria. Né? Então vamos começar aqui com você, por favor. Você vai levar. Vamos lá, criançada. Bom, já que está todo mundo com as vibrações igualadas, niveladas, nós vamos falar sobre um tema hoje que é muito importante, que a gente nem sempre lembra do que nós vamos falar hoje. Devido à nossa correria, devido ao nosso dia a dia, a gente às vezes esquece do que nós vamos falar hoje. São nas paredes dos hospitais que nós ouvimos as mais sinceras, emocionantes e veementes orações. São nas paredes dos hospitais que nós vemos homofóbicos sendo cuidados por gays. São nas paredes dos hospitais que nós vemos um prisioneiro deitado na mesma enfermaria do carcereiro. São nas paredes dos hospitais que nós vemos pessoas humildes tratando de pessoas ricas. A vida das pessoas ricas na mão de pessoas humildes. E são nas paredes dos hospitais que, infelizmente, às vezes, nós precisamos participar ali daquele cotidiano como enfermos para nós vermos a nossa igualdade. Como nós somos iguais. E, infelizmente, a gente não vê isso no nosso dia a dia. Somente quando nós nos vemos no ápice de alguma dificuldade, de algum sofrimento, que nós somos socorridos por algum irmão estranho, que muitas vezes a gente até discrimina, pessoas humildes, pessoas pobres, enfermeiros pobres, e nós vemos o tanto que nós somos iguais. E principalmente no momento de nós retornarmos ao nosso plano espiritual, é que nós vemos mais ainda como nós somos iguais. E a gente não se lembra disso. A gente tem dentro de cada um de nós um universo que vem sendo criado desde quando a gente nasce, desde quando a gente retorna aqui ao plano carnal, ao plano físico. Nós vamos criando um universo dentro de nós de acordo com o ambiente em que nós convivemos. E essa formação psicológica, espiritual que nós vamos criando dentro de cada um de nós, vai nos tornando pessoas muitas vezes diferentes do que deveríamos ser. Isso até a gente compreende. A gente compreende por quê? Porque nós necessitamos e temos a necessidade de sermos aceitos no meio em que nós convivemos. Nós temos essa necessidade. E nós não queremos decepcionar. Nós precisamos nos integrar àquele meio social em que nós vivemos. E muitas vezes também nós esperamos que esse meio social que a gente convive, no meio de trabalho que nós convivemos, nós também tememos não ser aceitos. Então nós fazemos tudo para nós nos adequarmos
aquele meio que a gente quer fazer parte, e muitas vezes essa adequação nos causa alguma diferenciação e nos causa, às vezes, algum sentimento de superioridade ou de inferioridade. É isso que nós precisamos entender aqui nessa noite de hoje. Eu queria plantar pelo menos um grãozinho de semente no coração de cada um de vocês. Será que nós somos todos irmãos? Porque tem gente que às vezes pensa que nós não somos irmãos uns dos outros. Tem gente que se acha um pouquinho melhor, tem gente que se acha menor, tem gente que se acha muito melhor, tem gente que se acha muito pior. Então, gente, nós todos somos irmãos. E enquanto nós não nos convencermos disso e aceitarmos isso com naturalidade, uma coisa que haja de dentro para fora, com naturalidade, nós estamos com o nosso freio de mão puxado na direção da nossa escala espiritual, da nossa evolução espiritual. Enquanto nós estivermos com esses empecilhos que nos impedem de nos olharmos como verdadeiros irmãos que somos, nós não vamos caminhar do jeito que nós deveríamos caminhar. E por que é que nós não aceitamos as nossas diferenças? Porque muitos de nós temos esses princípios que foi colocado dentro de cada um de nós, de acordo com o nosso desenvolvimento físico e intelectual. Mas as diferenças, nós vemos as diferenças da natureza, que é tudo uma bênção divina. Nós vemos a diferença na biodiversidade do planeta. Nós vemos diferença na geografia das regiões em que nós conhecemos do mundo. Dos animais, que é a coisa mais bonita. Tem cachorro que de tão feio chega a ser bonito. Vocês conhecem a raça chamada Shar-Pei? Alguém conhece? O Shar-Pei? Sim. O bicho é tão feio que ele chega a ser bonito. E todo mundo acha bonitinho. Nossa senhora, cachorro feio, mas que cachorro bonito. Né? E tem pessoas que acham que a outra, porque não é do jeito que ela tem dentro da sua cabeça, aquilo já traçado dentro da sua cabeça, ela acha que a pessoa é melhor ou pior do que ela. E isso nós temos que aceitar, porque cada um de nós somos únicos. Parece até que eu tinha combinado, porque eu estava lendo aqui o boletimzinho do mês aqui do Renascer, e um dos temas que está sendo abordado no boletim são as diferenças que existem entre nós. Parece até que nós combinamos, mas não foi combinado, não. Por que é que nós não aceitamos essas diferenças? A gente não aceita diferenças. Querem ver uma coisa interessante? Time de futebol. Nós estamos vendo aí, está ficando difícil da gente ir num estádio de futebol assistir um jogo, não está? Porque tem guerras de torcida, tem guerras de... aquilo movido pela paixão, a paixão tremenda. Nós vemos que nós trocamos de casa, trocamos de emprego, trocamos de estado, trocamos de país. Às vezes trocamos de cônjuge, mas nós não trocamos de time. A gente é vilanovense desde criança, ou Goiás, ou Botafoguense, ou flamenguista, ou corintiano, desde pequenininho vai ser até morrer. E aquilo vira uma paixão dentro de nós. É por isso que não se troca de time. Porque nós fazemos aquilo, torcemos com paixão. E por que é que nós não podemos aceitar que o irmão torça para o outro time? Por que é que ele também não pode aceitar que eu torça para o outro time de cá? Isso daí causa, às vezes, problemas sérios, que às vezes terminam de maneira, às vezes, não muito agradáveis e, às vezes, de forma até trágica, porque a diferença de opinião sobre time de futebol. Nós não aceitamos, às vezes, a diferença de cor. Nós não aceitamos a diferença física. Às vezes, nós vemos pessoas com problemas que nasceram, que vieram a esse mundo com deficiências físicas. E nós olhamos aquilo e nós temos um ponto de discriminação com essas pessoas. Nós espíritas, nós praticantes da doutrina espírita, sabemos que na maioria das vezes não, praticamente em todas as vezes em que nasce e reencarna alguém num corpo deficiente, com alguma deficiência, às vezes alguma até muito que se a gente olha que não está acostumado, a gente até sente um pouco assim, até de choque de olhar. Nós sabemos que isso às vezes é uma missão escolhida pelo próprio Espírito. Ou às vezes também é uma expiação que o Espírito necessita para que ele possa evoluir mais rapidamente. Então tudo isso faz parte de um aprendizado. Tudo isso faz parte de uma prática cotidiana que nós devemos ter
todos os dias da nossa vida. Não é porque eu tenho cabelo vermelho que eu sou diferente. Já pensou, se eu pintasse meu cabelo de vermelho aqui, vocês iam olhar assim, poxa, mas aquele palestrante é irado, olha o cabelo dele, vermelho. Por que a gente achar isso? Porque não é comum um palestrante estar com o cabelo vermelho. Mas tem alguma coisa demais o cabelo vermelho? Não tem. Vocês imaginariam alguns anos atrás alguém com a unha pintada de azul? Tem alguém com a unha pintada de azul aqui? Tem. Olha lá, azul ali. Verde. Verde. Alguns anos atrás isso era quase que quem pintasse sua unha de azul, essa mulher é doida. Né? Hoje a gente vê estrelinha, vê bandeirinha no Brasil, vê esses desenhozinhos. Por que é isso? Porque nós vivemos, nós nos adaptamos à medida em que tudo vai evoluindo, nós vamos evoluindo junto. O que era careta lá atrás, hoje está na moda. O que era moda lá atrás, hoje é careta. Mas por quê? Porque as coisas vão se adaptando no nosso dia a dia. E muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar as diferenças que existem entre nós. Não é somente disso não. Vocês querem ver um exemplo? Todo pai tem o maior desejo de que seu filho se torne uma pessoa, um profissional respeitado. Então aqueles pais que têm condição financeira, desde pequenininho, as crianças, os seus filhos, já começam a frequentar aulas de inglês, já começam a frequentar colégios caríssimos que falem 2, 3 idiomas, isso, aquilo, outro, arranja aula de balé, karatê, música, tudo que você imagina para que aquela criança cresça a mais preparada possível. Qual é o motivo disso? Para que ela se destaque quando estiver adulta como um profissional. Não é isso? Nós estamos criando, às vezes, filhos para serem ricos. Não estamos criando filhos para serem felizes. E muitas vezes, alguns pais até impõem o que eles querem que o filho seja. E muitas vezes os filhos, para não desagradar o pai, acabam seguindo um caminho que não é do seu desejo e se tornam pessoas infelizes. Mas aí eu vou perguntar para vocês uma outra coisa. Tem algum médico aqui presente? Tem algum médico? Porque as pessoas, nós, no modo geral, olhamos para o médico e chamamos o médico de doutor. E alguns médicos, não são todos, eu conheci médicos sensacionais, mas alguns médicos, a gente percebe que existe uma certa sensação de semideus. Isso não é culpa deles, diga-se de passagem. Vamos fazer uma avaliação agora, interessante. O médico pode ser o mais competente cirurgião, o especialista mais renomado que exista no Brasil. Se ele não tiver uma equipe, um anestesista, um instrumentadora cirúrgica competente, quem faça ali parte da sua equipe, ele não conseguiria ser um médico competente, nem formidavelmente especialista. Ao mesmo tempo, essa equipe médica, que é formada pelo médico e sua equipe de anestesista, etc., não teria o sucesso se não tivesse um corpo de enfermagem que pudesse dar continuidade ao tratamento do paciente da forma que teria que ser dado. Mas também, esse corpo de enfermagem não teria sucesso se não tivesse toda uma estrutura, todo um apoio por trás dele. Que apoio é esse? Nutricionista, fisioterapeutas, nutrólogas, que é nutricionista, cozinheira que faz a comida determinada pelo nutricionista. Se ela fizer uma comida errada, pode matar o paciente que saiu da cirurgia. Não é verdade? Então a cozinheira também é importante no sucesso daquele médico que está lá na ponta. Mas além da cozinheira, se nós não tivermos um faxineiro, uma equipe de faxina competente, tudo quanto é paciente vai pegar infecção hospitalar. Então você veja como todo mundo tem a mesma importância. Cada um de nós somos um tijolo em uma construção. Alguns fazem parte da base da construção, outros fazem parte da coluna de sustentação. Mas se nós tirarmos um tijolinho dessa casa de tijolo, porque nós todos somos importantes. Nós todos somos doutores. Nós somos únicos. Nós somos iguais para impressões digitais. Nós não tem outro no mundo com a mesma impressão e a mesma íris que nós temos. Hoje existem algumas instituições que estão identificando seus clientes através da íris, ou impressão digital. DNA, não tem ninguém com DNA igual o seu. Que coisa!
7 bilhões e 300 milhões de pessoas com DNAs diferentes. Não existe um DNA igual ao outro. Que obra formidável que é do Criador, vocês não acham? Então nós todos somos únicos. Aquele de vocês que se sentir hoje um pouco baixo, um pouco para baixo, um pouco diminuído frente a outras pessoas, mudem imediatamente essa sensação que vocês têm. Principalmente aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de família, de parentes, de doença, de enfermidade. Mudem, comecem a mudar de dentro para fora. Porque todos nós, sem exceção, temos problemas. Todos nós. De toda a ordem. De toda a ordem. Então não se sintam diminuídos e nem melhores do que ninguém. Se sintam iguais. Nós precisamos, mais rápido do que nunca, nos vermos como verdadeiros irmãos que somos. Nós seguimos o ensinamento do Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande ensinamento. Porque a partir do momento que nós aprendermos a fazer isso, a praticar esse tipo de comportamento, nós teremos uma vida muito melhor. É difícil? É. Mas nós não viemos aqui para brincar, nós viemos aqui para aprender. Nós somos mestres e nós somos aprendizes. Nós temos coisas para ensinar e aprendemos todos os dias. Eu mesmo aprendo todos os dias. Só com o olhar que vocês estão me dando aqui, eu estou aprendendo um monte de coisa. Eu estou aprendendo a não ficar com vergonha. Não é sem vergonha que eu estou falando que eu vou ficar. Tá? Vocês querem ver? Falta amor também. Está faltando amor entre nós. Vocês querem ver um exemplo interessante? Houve um congresso, deixa eu beber uma água aqui. Está faltando lubrificação. Houve um congresso de esposas em que um terapeuta fazia a seguinte pergunta: todas vocês que estão aqui presentes amam seus maridos? Todas, sem exceção, responderam. Todas nós amamos. Mas vocês falam isso para eles todo dia? Uma olhou para a outra, porque a rotina faz com que a gente pressuponha que o outro sabe que nós amamos e a gente não fala. Ele, por sua vez, também acha. Ela sabe que eu amo, não preciso falar toda hora. Vamos fazer uma experiência? Vocês, cada uma de vocês, vai pegar o celular nesse momento, vai ligar para os seus maridos e vai dizer que o ama. Depois nós vamos ouvir a resposta de cada marido de vocês. Interessante essa experiência. E muito útil. E cada um pegou seu celular e ligou para o seu marido. E falava: meu filho, meu amor, eu te amo. Depois que todas elas falaram, aí veio a parte das respostas. A primeira a ser arguída, o que seu marido respondeu? Ele respondeu o seguinte: tem alguma coisa aí, o que você está precisando? A segunda falou: vai me dizer que você bateu o carro de novo. A terceira falou: olha, meu marido falou o seguinte: olha, não adianta você me enganar, você está querendo alguma coisa, você está saindo com alguém, você está me traindo. Estranho você está dizendo que me ama. Mas a que mais deixou todo mundo de boca aberta foi o marido que perguntou: quem é? Esse aí, com certeza, deve ter chegado em casa e deve estar dormindo na sala até hoje. A falta de hábito da gente dizer que ama o nosso parceiro. Nós dizemos para um amigo: eu amo você, para um filho. O abraço, o simples ato de nos abraçarmos aqui, que nós fazemos aqui, isso aí devia ser uma coisa automática. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de nos abraçarmos e a gente não aproveita? Vocês não fazem ideia como isso nos une como verdadeiros irmãos. E o bem que isso faz. É como se fosse uma pedrinha lançada no lago sereno, em que ela vai espalhando as suas rodinhas. Isso tem uma profilaxia que vocês não têm ideia do tamanho. Quando a gente destila, quando a gente dá amor, quando a gente olha com amor, quando a gente faz com o coração as coisas, tudo isso faz com que nós fiquemos cada vez mais ricos, faz com que nós fiquemos cada vez mais fortes, faz com que nós contaminemos quem está à nossa volta através das vibrações positivas
que nós emanamos. E isso, gente, é muito importante no nosso dia a dia. Vocês todos vêm aqui na segunda-feira em busca de alguma coisa. Nós todos, inclusive eu. Alguns vêm em busca de conforto, alguém vem em busca de paz, que o ambiente tem a vibração aqui, já está preparado todo o ambiente, para quando todos chegarem aqui, já está um ambiente fluidificado com as vibrações dos nossos irmãos espirituais. Nós viemos aqui às vezes porque nós estamos passando por uma situação muito difícil. Aí nós começamos a conversar com quem está do nosso lado. Essa pessoa do nosso lado tem problemas muito piores, muito mais sérios do que o nosso, e nós percebemos que o nosso problema não é tão sério assim. Nós aprendemos coisas que o palestrante, que o orador está falando, e isso nos torna mais responsáveis ainda, porque à medida que o nosso conhecimento aumenta, a nossa responsabilidade aumenta na mesma proporção. É uma responsabilidade danada. Se nós sabemos que aquele cidadão, que aquele irmão, mesmo não tendo uma perna, mesmo tendo uma feição fora do normal, que nós não estamos acostumados a ver, nós não aceitarmos que ele é nosso irmão querido, nós estamos empacados, nós estamos precisando desempacar. Tem um espírito, um médium, que ele fala que todos nós deveríamos visitar, todos nós, sem exceção, deveríamos visitar um cemitério, deveríamos visitar um hospital, deveríamos visitar alguma coisa, um orfanato, alguma coisa assim, para nós vermos o tanto que nós somos felizes e o tanto que nós somos iguais. Será que vai ser preciso que nós tenhamos uma doença grave e sermos cuidados às vezes? Olha só que às vezes o destino não, a espiritualidade às vezes precisa dar um empurrão na gente para a gente entender certas coisas. Já pensou aquele camarada que fala assim, eu detesto gay? De repente ele se vê no hospital, que é muito comum, enfermeiro gay. E diga-se passagem, são excelentes enfermeiros. São excelentes enfermeiros. De repente aquele camarada homofóbico está sendo ali tratado por um gay. Com carinho, com respeito. Né? Está lhe aplicando injeções na veia, está lhe ministrando, está lhe fazendo curativos, está lhe higienizando, né, das seus fluidos, etc. e tal. E às vezes a gente, será que vai ser preciso a gente entender isso? E é que nós temos a ver com a escolha de cada um de nós aqui. Se eu gosto de música clássica, o outro gosta de música sertaneja, eu não vou admitir, o cara só gosta de música de sertanejo. Não, gente, pelo amor de Deus. Ele gosta de música sertaneja, eu acho bonito também, mas eu prefiro a clássica. Eu prefiro a música de Beethoven, de Chopin, mas eu gosto de música popular também. Mas mesmo que eu não goste, ele gosta. Ele não é obrigado a gostar do que eu gosto, e nem eu sou obrigado a gostar do que ele gosta, mas eu tenho que respeitar cada individualidade de um irmão nosso. Um dia desse, a doutrina espírita é uma coisa sensacional. Um dia desse eu me vi envolvido inadvertidamente numa discussão política. Eu não me conformava de um grande amigo meu estar defendendo uma série de coisas que a gente está vendo errada por aí. E eu ficava, mas como é que pode? O camarada não consegue enxergar. Mas aquilo dali, quando eu vi, estava numa calorosa discussão. Aí eu falei, fulano, vamos fazer o seguinte, me dá um abraço aqui, vamos parar com essa discussão boba, você tem a tua ideia, teus pensamentos, eu tenho que respeitar, e você tem que respeitar os meus. O que nós não podemos fazer é estarmos nos atritando aqui por uma coisa que não tem a menor necessidade. E ele caiu em si mesmo, né, Márcio? Aí demos um abraço um no outro ali, acabou a discussão, obviamente, mas eu estava entrando num meandro da discussão que não tinha sentido. Pô, mas você faz palestra, você fala que nós temos que respeitar os outros, as ideias dos outros. Que negócio é esse? Parece que alguma coisa falou no meu ouvido ali. Nós passamos a nos policiar. Nós passamos a tomar mais cuidado com as nossas atitudes. A partir do momento em que nós participamos de uma reunião maravilhosa como essa, nós saímos, voltamos para a nossa casa, eu tenho certeza que todo mundo fica pensando, na hora de deitar, na hora que for dormir hoje, na hora que for levantar amanhã, na hora que vê alguma coisa similar ao que nós estamos falando aqui, algum fato semelhante, na hora que vocês verem uma pessoa totalmente diferente do que está aí, do que é padrão. O que é normal? O que é normal?
Nós conhecemos o que é comum. O que é normal, o que é algo? Depende da cabeça de cada um. Não é verdade? Se a senhora tem o cabelo vermelho, tem que acreditar. A próxima vez eu vou vir fazer uma palestra de cabelo vermelho. Vocês vão me chamar de palestrante irado. Ou então eu vou vir com a peruca. O que tem de baixo? Uma peruca branca, que eu tenho black power desse tamanho. Linda, coisa mais linda. Toda sintética assim. Mas por que é diferente? Nós conhecemos o que é comum. O que é normal é aquilo que nós estamos acostumados a ver. Mas o que não é comum, nós temos uma tendência a discriminar sem perceber, involuntariamente. Se a gente vê uma pessoa um pouquinho com a barriguinha, rapaz, olha essa barriga aí, pelo amor de Deus, gente. Se a gente vê uma pessoa muito magra, você está seco, hein? Está capa da gaita, hein? Você está com algum problema? Isso assim vai. Nós todos os dias, nós temos na nossa frente experiências que, se nós tivermos com a nossa sensibilidade aflorada, nós vamos exercitar tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Vocês, a partir de hoje, eu tenho certeza que vocês vão passar a prestar mais atenção nessas coisas que nós estamos conversando aqui hoje. E vocês vão passar também a fazer um pequeno esforço para aceitar as ideias diferentes de cada um de nós. Alguém quer falar alguma coisa? Estou olhando aqui para cima para ver se tem algum irmão também que queira falar alguma coisa. Alguém aqui encarnado quer falar alguma coisa? Isso aqui não é aula de faculdade, isso aqui é uma palestra em que nós temos interação. Se alguém quiser falar alguma coisa, dar um exemplo, ver alguma coisa, fique à vontade. Vocês estão quietos hoje, mas... Nossa. Não, Márcia, aconteceu eu entrar no consultório e a hora que eu olhei no médico, ele estava com uma tatuagem grandona no braço. Aí eu falei, nossa, não gostei. E ele foi excelente médico. Excelente médico. Por que é que isso aconteceu? Na hora por que é que isso aconteceu? Porque nós temos... Não gosta, mas só não gosta por quê? Porque já foi colocado dentro de nós, surgiu tatuagem. O hábito de se tatuar surgiu dentro dos presídios, dentro das cadeias. Na Rússia, na Sibéria, nos Estados Unidos, no Brasil. Os presos se tatuavam para se identificar de grupos diferenciados dentro de cada prisão. Então ela ficou, de certa forma, caracterizada como uma coisa de pessoas que não tinham muita conduta muito correta. Só que hoje está tão comum. Eu tenho um amigo de 58 anos que mandou fazer a tatuagem. Eu achei bacana. Eu só não fiz uma tatuagem no meu braço aqui de alguma coisa, porque legal, o pessoal, rapaz, presta atenção. Olha a sua idade. Olha só a discriminação. Olha só a discriminação. Olha a sua idade, pai. E eu estava querendo fazer tatuagem desse tamanho assim, gente. Não era nem aquelas grandonas assim. Eu tenho um amigo que tem tanta tatuagem que ele parece um cheque devolvido. Cheio de carinho, sabe? Nós chamamos, não, ele dele até cheque devolvido, de tanta tatuagem que ele tem. É um professor, excelente professor. Teve agora um dia desses na Polônia, na Tchecoslováquia, para conhecer Auschwitz, aqueles campos de concentração, lá para tudo quanto é lado do bloco europeu que ele teve, para conhecer, para criar aulas diferenciadas para ele. Ele é cheio de tatuagem, os alunos o adoram. Não, além de tatuagem no braço, assim, ele estava com o cabelo amarrado. Um rabinho de cavalo? Olha só que legal. Está vendo o que eu falo para a senhora? Está vendo? Nós, vocês que já estão assim numa idade mais avançada, nós temos já aquelas coisas já consolidadas, cristalizadas dentro de nós. Uma pessoa que tem tatuagem, outra, cara, um instantinho. Era igual antigamente. As mulheres que queriam ser atrizes eram tidas como mulheres da vida. O camarada que queria viver da música, tocar violão, era malandro, era boêmio. Hoje nós temos Baden-Powell, que já faleceu, mas Baden-Powell, nós temos Paco de Lucia, que toca violão. Hoje, verdadeiros artistas aí, que são exaltados no mundo inteiro, tocam violão, e ninguém acha ruim. Atrizes famosas que começaram em épocas muito difíceis por causa da discriminação. Isso daí, nós que somos dessa geração, temos muita coisa enraigada dentro de nós. Eu mesmo tive que trabalhar isso dentro de mim.
Se um filho meu há muito tempo, já estão tudo adulto, casados, etc e tal. Mas um belo dia, um filho meu apareceu com um brinco. Eu não estava preparado. Eu confesso para vocês de coração, eu não estava preparado com o filho meu de brinco. E ele era agarrado comigo, eu do meio. Eu falei, Rodrigo, fazer o seguinte, ó, você quer usar o teu brinco, não tem problema nenhum, mas você não sai mais comigo, não. Você vai sair sozinho. Depois passou um tempo, eu me arrependi. Não, filho, pode botar o brinco. Se você quiser, o pai bota um também. Não, pai, você não pode, você é muito velho. Então essas coisas vão nos ensinando como nós devemos proceder. Porque filho, gente, nos ensina. Filho é uma verdadeira escola para os pais. Para começar, eles não vêm com manual de instrução. Ó, primeira parte, revisão de não sei o que, de 5 mil quilômetros, não sei o que, não tem nada disso. Filho, ele nos ensina. Nós aprendemos com os filhos e ensinamos ao filho. É uma troca. Aquele pai que acha que o filho não sabe de nada, que não tem nada para nos ensinar, mudem de ideia. Tem filhos que dão verdadeiras aulas para os pais, desde pequenininhos. Nos ensinam coisas que estão ainda fora das influências dessa vida que a gente leva de doido, dessa vida de doido, que a gente leva atrás da conquista de possuir. Meu Deus do céu. Quanto tempo eu tenho? Uma versão mais atualizada também, né? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Meu nome Vilmar. Vilmar, não mexe no relógio aí, não. Você não adiantou o relógio aí. Gente, olha, aprendam isso. Tenham isso dentro de cada um de vocês. Aprendam. Se policiem. Se disciplinem a aceitar as nossas diferenças. É muito importante que isso aconteça. Veja bem, nós não viemos aqui só para resgatar e espiar, não. Nós viemos aqui para também fazer uma reforma íntima dentro de cada um de nós, para que nós possamos melhorar como pessoas. Não só resgatar e espiar. Então, se cada um de nós tivermos uma tendência negativa ou alguma coisa fora do normal, exageradamente, tentemos modificar isso. Isso faz bem para a gente. Quando a gente conquista, quando a gente consegue uma vitória sobre nós mesmos, é uma coisa impressionante que acontece dentro de cada um de nós. Nós conseguimos vitórias lá fora na vida, é tão fácil, entre aspas, mas conseguir uma vitória sobre si mesmo, ela é uma coisa gloriosa. Então, quando nós conseguimos mudar o hábito que nós temos enraigados dentro de nós há anos, e às vezes talvez até há várias existências, nós damos um gigantesco passo em direção à nossa evolução espiritual. Se nós temos uma tendência a ser vaidosos demais, vamos diminuir, vamos ser vaidosos com moderação. Se nós somos orgulhosos, vamos ser orgulhosos com moderação. Já é um grande passo. Se nós achamos que nós somos um pouquinho melhores do que os outros, vamos mudar esse conceito. Porque nós não somos melhores do que ninguém, nem piores. Nós somos rigorosamente iguais. Às vezes nós passamos em frente a um condomínio desses de luxo, a gente fica deslumbrado, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa deve ser morar ali. E às vezes a gente não percebe que dentro de cada casa luxuosa daquela existem conflitos inimagináveis. Porque isso faz parte de todos nós, habitantes encarnados aqui nesse planeta. Independente da classe social, independente do nível econômico, do nível intelectual, todos nós temos problemas. Todos. E graças a Deus nós temos problemas. Porque é por causa dos problemas que nós criamos as soluções. Se nós não tivéssemos problema, todo mundo se estacionaria. Nós pararíamos de pesquisar novos medicamentos, novas técnicas de cirurgia, novas técnicas de energia. Tudo isso nós pararíamos de ter, se nós não sentíssemos problemas para resolver. As dificuldades e os problemas são necessários. Foi por causa das dificuldades e problemas que nós descobrimos o fogo, nós inventamos a roda e nós chegamos aonde nós estamos. Foi através das dificuldades e dos problemas que nós evoluímos até onde esse ponto que nós estamos. Mas nós precisamos de mais. Nós estamos apenas começando. Não fiquem tristes, mas nós estamos apenas começando. E outra coisa, não podemos parar. E a terceira coisa, nós podemos ser interrompidos antes de terminarmos.
Aos 67 anos de vida que eu tenho, que eu faço agora esse mês, eu descobri o que faz uma pessoa feliz. O que torna as pessoas felizes. São 3 coisas básicas. A primeira, fazer o bem pela vontade de fazer o bem, sem interesse nenhum de ter nada em troca, de ter alguma retribuição. A pessoa faz o bem pelo prazer de fazer o bem. Em segundo lugar, a pessoa desejar e se ficar feliz com o sucesso de outro companheiro, de outro irmão. É fácil isso? Tem gente que adoece quando vê um amigo no sucesso. Desperta dentro dele, aflora dentro dele a inveja, né? Aquele que fica feliz com o sucesso do seu irmão, do seu semelhante, é um outro quesito, é o segundo. E o terceiro é aquele que descobre que nós precisamos de muito pouco para sermos felizes. É comum nós chegarmos numa casa, às vezes, muito simples, às vezes de chãozinho batido, e a pessoa nos recebe com um sorriso nos lábios, de orelha a orelha. A gente vê que é uma pessoa que está com uma vibração de felicidade. Porque ela precisa de muito, nós precisamos de muito pouco para sermos felizes. Nós não precisamos de termos essas coisas todas que nós vemos por aí, que nós temos que ter. Não! Nós não precisamos provar a ninguém que nós somos bem-sucedidos por termos um carro do ano, por termos um celular último tipo, por nós irmos para a Europa. Não precisamos provar a ninguém. Isso nos torna escravos de nós mesmos. Nós precisamos nos sentir felizes com aquilo que nós temos e não nos sentirmos infelizes com aquilo que nós gostaríamos de ter. Porque Deus nos provê de tudo que precisamos. Tenho certeza disso. Tudo que nós precisamos, nós temos. De uma forma ou de outra, mais simples ou não. Era esse recado que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham captado um pouquinho, pelo menos, para botar no coraçãozinho de vocês. Vocês tenham uma boa noite. Eu estou olhando olhares de alguns aqui. O seu olhar está muito sério. Você precisa relaxar mais esse olhar. Não que seja feio. Eu tenho que respeitar o seu olhar sério. Estou vendo gente aqui com ar semblante preocupado. Não se preocupe. Não se preocupe. Quando a mãe de vocês chamarem vocês pelo nome completo, cuidado. Segura na mão de Deus e vai. Isso eu ouvi ontem. Foi Dia das Mães. Não tinha isso? Márcio de Lucena Bonfote. Segura na mão de Deus e vai, porque o trem vai ficar feio. Então, se alguém chamar vocês pelo nome completo, segura na mão de Deus. Se for o chefe, se for o marido, se for a esposa. Outro conselho que eu queria deixar para vocês. Esse abraço não é um simples ato físico. Se você, por exemplo, está com um problema com o seu cônjuge, vamos supor que você chegou em casa tarde ontem, tal, passou da hora, tal, chega em casa, a sua esposa está com a cara desse tamanho, não discuta. Fala, meu bem, me dá um abraço. Acabou o problema. Não pode abusar também, todo dia querer abraço para fazer. Não pode. E isso também vale para as esposas. Vocês vão ver o poder do abraço. Vocês vão ver como ele corta com uma lâmina afiada qualquer tipo de problema. Estou falando sério para vocês. Se tiver aquele ambiente inflamado, em que todos estão envolvidos naquela conturbação, pega a pessoa ali, dá um abraço sem ela esperar. Dá um abraço. Tem problemas de décadas que às vezes é resolvido com um abraço, sem uma palavra. Eu conheço pessoas que resolveram problemas graves entre pai e filho só com um abraço, sem falar uma palavra. Então, vocês maridos, vocês esposas, filhos, pais, pensem no abraço como uma ferramenta poderosa de pacificação dentro do lar de vocês. E fora do lar também, no trabalho. É lógico que tem chefe que não gosta de abraço, porque ele acha que tem intimidade, não vai dar confiança para subalterno. Mas um colega de trabalho, dê abraço, abracem-se. Chegar em casa, abrace seu amigo, abrace seu filho, abrace sua esposa. Isso faz um milagre que vocês não fazem ideia. Apertar a mão é uma convenção social que não tem a mesma finalidade do abraço. Tá? Mas o abraço não. Abraço é troca de energia, é troca de vibração, é troca de calor humano entre uma pessoa e outra. É diferente do aperto de mão. Aperto de mão surgiu para que o outro demonstrasse que não estava armado, por isso que ele apertava a mão do outro. Então é uma coisa meio belicosa, né? Agora o abraço só se abraça quem tem
essa coragem de demonstrar que gostam dele. Tá bom? Uma boa noite para vocês todos. Que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado por vocês terem me ouvido, obrigado pelo convite. Quem agradece sou eu. Eu fico danado pela dona Denise. Nós queremos agradecer ao senhor Márcio, quem agradece sou eu pelo convite. E eu gosto muito dessa casa, tenho um carinho especial por essa casa, pelos trabalhadores dessa casa, por vocês. A recíproca é verdadeira. Aliás, o carinho eu tenho por todo mundo. Na verdade, toda casa que eu faço palestra, desse jeitinho que vocês estão vendo, o jeito que eu falo aqui é o jeito que eu falo na rua, não tem muito rodeio, porque a gente tem que ser desse jeito, né? Tem que ser do jeito que a gente é, mas eu levar o cabelo vermelho, eu estou pensando seriamente. Da próxima vez, talvez eu venha com o cabelo dele. Um abraço para vocês todos, tá, gente? Boa noite, fiquem com Deus.